Bancasesp MPU 2015. Decoro, por ser uma disposição interna para agir corretamente, não é passível para o servidor público de ser apreendido ao longo de sua carreira. E tem errado. O decreto número 1171, inciso 1, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Conclusão: o decoro é passível de ser aprendido ao longo da carreira, pois deve ser exercido no exercício do cargo ou função. Bancasesp, Polícia Federal 2014. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, tratar mal um cidadão significa causar-lhe dano moral. Item correto. O decreto número 1171 dos principais deveres do servidor público, inciso 14. São deveres fundamentais do servidor público, a linha G, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público. O Código de Ética tem por fundamentos básicos a probidade, decoro no exercício da função pública e os direitos do cidadão de não sofrer dano moral enquanto usuário desses serviços. Bancasesp MPU Técnico 2015. A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Item correto. Esta é a definição de ética, seu ramo de estudo e sua relação com a moral. Ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros na sociedade em que vive, garantindo igualmente o bem-estar social, ou seja, é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Vem do grego ethos, que significa modo de ser. Bancasesp, DEPEN, Agente 2015. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. Item errado. Ética e moral não são considerados sinônimos. Ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por sociedade. Bancasesp MPU Técnico 2015. Moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados. Item correto. Moral trata das regras observadas por um determinado grupo social num dado momento histórico. Moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprio, tem caráter normativo de diferentes grupos sociais, que é variável de uma sociedade para outra, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados, orientam o comportamento dos indivíduos dentro da sociedade. Bancasesp, ANTAC, Analista Administrativo 2014. A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade.
Item correto. Ética é ciência e seu objeto de estudo é a moral. A questão está de acordo com a doutrina. Definição proposta por José Renato Nalini. Ética é a ciência do comportamento moral, costumes, regras, convenções estabelecidas por cada sociedade dos homens em sociedade. É uma reflexão sobre a sociedade. Banca CESP, Suframa, Analista 2014. Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Item correto. A moral está relacionada com a cultura e a tradição num determinado grupo, num dado momento histórico. Banca CESP, INPE, Analista 2013. Ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral e os princípios ideais da conduta humana. Item correto. Ética trata-se de uma parte da filosofia que se ocupa de estudar a moral. Ética, teoria. Moral, prática. Banca CESP, ANEEL, Técnico, Área 2, 2010. Importante característica da moral, o que a torna similar à lei, é o fato de ser absoluta e constituir um padrão para julgamento dos atos. Item errado. A moral não é universal e não tem os mesmos valores em todos os lugares e épocas. Ética é teoria, é princípio, é permanente, é universal, é regra. Moral é prática, é conduta, é temporal, é cultural, é conduta de regra. Banca CESP, ANEEL Técnico 2010. A ética tem como objetivo fundamental levar às modificações na moral, com aplicação universal, guiando e orientando racionalmente e do melhor modo a vida humana. Item correto. A ética pretende ter um caráter científico e seu objeto de estudo são as ideias e atitudes humanas relacionadas à moral e, ampliando o conceito, a busca da felicidade. Banca CESP, TRE, Técnico Judiciário 2010. Apesar de estritamente relacionadas, ética e moral não se confundem. No entanto, os princípios éticos pressupõem determinadas regras morais de comportamento. Item errado. A questão erra ao usar a palavra pressupõe no sentido de supor as regras morais. Sabe-se que a ética estuda as regras morais, ou seja, ela não poderia supor antecipadamente nada. O objetivo principal da moral é a prescrição de conduta e os princípios morais são regras. Já a ética busca compreender o comportamento humano relacionado à moral e a busca pela felicidade. Princípios éticos são apenas orientadores para as regras. Banca CESP, AGU, Contador 2010. Os conceitos e valores tradicionais da moral não são universais nem estabelecidos objetivamente, mas têm suas origens em um momento histórico e em uma cultura específicos, servindo a certos interesses que vão sendo esquecidos com o tempo. Item correto. Os conceitos relativos à moral não são universais, não são objetivos. Contudo, mudam de acordo com a época e local em que são aplicados. Banca CESP, Caixa Econômica Federal, 2010. Pessoas são caracterizadas, entre outras coisas, por suas virtudes e pelos seus vícios, sendo que ambos pressupõem valores que, se não forem traduzidos em ações,
perdem seu sentido. Item correto. Segundo Aristóteles, vício é o contrário da virtude. Já virtude está relacionada ao agir, ao modo de ser. Conclusão: é possível dizer que vícios e virtudes perdem sentido se não forem transformados em ação. Banca CESP, AGU 2010. A ética representa uma abordagem sobre as constantes morais, ou seja, refere-se àquele conjunto de valores e costumes mais ou menos permanente no tempo e no espaço. Item correto. Ética é uma reflexão filosófica sobre a moral. Tem também por função influenciar o estabelecimento do sistema de valores humanos. Observação: constantes morais no contexto da questão não significa algo imutável, mas diz respeito aos enunciados e princípios. Banca CESP, AGU 2010. A ética ocupa-se de questões subjetivas, abstratas e essencialmente de interesse particular do indivíduo, sem relação com valores ou condutas sociais. Item errado. Tanto a ética quanto a moral ocupam-se da conduta humana. De um lado, a moral prescreve a conduta, do outro, a ética busca compreendê-la. Banca CESP, AGU 2010. A ética tem por objetivo a determinação do que é certo ou errado, bom ou mal, em relação às normas e valores adotados por uma sociedade. Item errado. Moral: valores que os homens criam e que acreditam ser certos ou errados de acordo com suas experiências e suas crenças, especialmente as de natureza religiosa. Ética: seus conceitos e suas valorações não mudam de acordo com o tempo ou com o lugar das suas avaliações. É universal. Banca CESP, Caixa Econômica Federal, 2010. Acerca da relação entre ética e moral, é correto afirmar que, a partir do estudo da ética, pode-se considerar uma visão utilitarista em que a verdade de uma proposição consiste no fato de que ela é útil, tendo alguma espécie de êxito ou satisfação. Item correto. Utilitarismo é uma doutrina ética que encara a ação como forma de busca do bem-estar. Tem fundamento em Aristóteles e na importância que ele dá à ação humana. Banca CESP, DPEM 2015. Uma equipe que pretende ver seus colaboradores adquirindo novos valores éticos deve considerar que a aprendizagem formal deve dar-se por meio das relações humanas e não apenas pela chamada natureza humana pré-existente. Item correto. Valores éticos são adquiridos de acordo com o contexto social no qual cada ser humano está inserido. Observação: as relações humanas são fundamentais para a aquisição de valores. A natureza humana pré-existente é apenas um aspecto, mas não o único nesse processo. Banca CESP, DPEM 2015. A conduta ética do servidor deve basear-se não somente na legalidade, mas também em ações fundamentadas na dignidade, no decoro, na eficácia e na consciência dos princípios morais. Item correto. Decreto 1171 de 94, inciso 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função,
ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Bancasesp, técnico 2015. Ser honesto e verdadeiro e cumprir promessas são considerados princípios éticos. Item correto. Honestidade e verdade são princípios éticos. Os princípios éticos são normas que nos obrigam a agir em função do valor do bem visado pela nossa ação ou do objetivo final que dá sentido à vida humana. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Acesse a descrição desse vídeo para baixar totalmente gratuito o e-book da aprovação. Nele você encontrará 100 questões em PDF com áudios e acesso aos vídeos. Avance rumo à sua aprovação.